mais uma terça com o Paulo Penha. E hoje a live especial falando sobre escola e o esporte na formação. Juntos formam atletas e pessoas cidadãs, completas, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. Nós temos um convidado especial aqui que tá chegando daqui a pouquinho. Então vou esperar aqui o Instagram e ir chamando o pessoal, né? E aí o pessoal vai conectando e o Miro já tá chegando aí, ele já tá online, né? A gente conecta e a gente começa oficialmente aqui a nossa live. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, só. Vamos ver aqui. Ah, tá entrando aqui. Vamos ver aqui, pessoal. A gente vai falar hoje sobre um tema importante aí dessa formação. Então, botando aqui no ar. Olha, já tô colocando aqui o aceite. Sabe aí, né, para fazer essa ponte e termos aí o Miro como convidado hoje. Muito obrigado, Patrícia. Patrícia aí, super especialista nas coberturas do vôlei. Aí o pessoal chegando. Aí, legal. Miro tá aí já. Já lancei o convite ali, Miro. É só aceitar ali. Opa, beleza? Boa Opa, noite. boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tudo Agora deu bem. certo, a gente estava conversando um pouquinho aí, né, antes. E para mim, uma honra ter tua presença hoje aqui. Obrigado por aceitar o convite, né? E a gente poder bater aí um papo, cara, com teu know-how, com tua experiência, e nos honra demais, né? Eu que agradeço pelo convite aí, é sempre bom estar trocando ideias, falando sobre vôlei, sobre iniciação esportiva, acho que isso é fundamental para todo mundo aí. Pô, bacana. E é justamente a intenção hoje da live é a gente falar sobre esse processo de iniciação, a importância realmente, né, do esporte, né? Claro, a gente está aqui com o foco principal no vôlei, até a gente colocou no bannerzinho ali o vôlei, né, que é você é o cara do vôlei, né? Mas é bom para todo mundo que ouve a live e vai ouvir depois também, entender que é para todo mundo contextualizar, né, e entender que é o esporte, de maneira geral, o quanto ele é importante, né, e toda essa parte da iniciação, da base, da escola. Antes, deixa eu fazer a apresentação formal aqui, né? Então, temos aqui como convidado hoje Claudemiro Vieira dos Santos, formado em licenciatura plena na UniOeste, pós-graduação em treinamento desportivo, técnico nível 3, técnico do Vôlei Marechal há 23 anos, técnico do Colégio Martin Luther há 16 anos, técnico da Seleção Paranaense, técnico, auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-20 no ano de 2016 a 17. Né? Muito bem-vindo novamente, né? Para quem ainda vai entrar e não me conhece, né? O meu nome é Paulo, sou psicólogo do esporte, fisiologista do exercício, sou psicopedagogo também, né? Então a gente se preocupa demais, né? Com essa formação, né? Com essa base que é tão importante, a escola. Então, Miro, por favor, né? Eu sou aqui mais um mediador da conversa, né? O show é teu, né? Por favor, né? Conta um pouquinho da tua história, conta melhor quem é você, toda a tua jornada dentro do esporte também. Por favor, compartilhe com a gente. Obrigado, legal. Então, eu sempre fui envolvido com esporte, né? Desde novo, joguei voleibol nas categorias de base. E quando vim para a faculdade, vim com a ideia de fazer educação física, mas ser técnico de voleibol. Chegando em Marechal, já no primeiro ano, Compartilhe com a gente. comecei a ajudar nas escolinhas aqui em Marechal Cândido Rondon, é, também nas categorias do Juventude, que é o Sub-18, Sub-19, né? E já no segundo ano, em 1997, já comecei a trabalhar com as escolinhas efetivamente. Então, já estou com uma boa jornada aí de escolinha, trabalhando no masculino e no feminino. E de lá para cá, então, saí da faculdade, fui contratado pela prefeitura, trabalhei um bom tempo na prefeitura. Depois, o nosso projeto ele passou a ser vinculado pelo colégio. Então, nós continuamos com uma parceria com a prefeitura, mas hoje tudo está vinculado ao Colégio Evangélico Martin Luther, né? Então, de lá para cá, então, assim, pude jogar muitos jogos escolares, jogos abertos, campeonatos estaduais, é, tive a oportunidade de participar de vários campeonatos brasileiros representando o Paraná.
E também, através disso, eu fui convidado para trabalhar como auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-20 em 2016, 2017 e 2018 eu tive a oportunidade de estar com a Sub-18 e depois eu pedi o desligamento porque não estava dando para conciliar a Seleção Brasileira com o nosso projeto. Aí eu tive que optar, né? Ou eu permanecia com a seleção ou eu dava um passo atrás e retornava para poder tocar o nosso projeto, porque a seleção brasileira são 4 meses, né, 3 meses e pouco, 4 meses de trabalho contínuo em preparação para o Sul-Americano e para o próximo ano para o Mundial. Né? E ficar 4 meses longe do projeto estava ficando totalmente inviável. Né? Então a gente reavaliou e eu, com muita dor no coração, tive que abrir mão da seleção brasileira e retornar ao nosso projeto aí, que é o nosso ganha-pão, é onde a gente construiu tudo. E então eu retornei para a gente poder melhorar o nosso projeto. Né? Eu acredito que é mais ou menos essa a minha passagem aí no âmbito mais geral de tudo. Legal. Você quer contar um pouquinho melhor para o pessoal como que é o projeto, do que se trata também? Sim, o nosso projeto ele é um projeto que a gente tinha um time do juventude e um time do adulto, né? E então a gente pegava uma geração e essa geração ia indo tal e a gente não tinha muitas escolinhas e a gente ia indo tal. Então quando acabava essa geração a gente olhava para trás, via que tinha uma lacuna muito grande. Né? E então a gente montou um projeto e levamos para o Colégio Evangélico Martin Luther uma proposta para falar, de montar um projeto que tivesse uma sequência, né? Para que quando essa geração saísse, tivesse uma outra geração. Né? Então nós começamos com uma escolinha com uma equipe do Juventude e uma escolinha de 12 atletas, e era somente eu. No outro ano a gente conseguiu um estagiário, daí nós abrimos 2 escolinhas e fomos abrindo 3, né? E hoje a gente tem 7 núcleos na cidade, onde a gente atende um projeto social e dentro desse projeto social a gente começa a lapidar alguns talentos e levar para o rendimento. Né? Então quem se destaca no projeto social a gente leva para as equipes que a gente chama de rendimento, que começa no sub-13, sub-14, sub-15, daí a gente vai para sub-17, sub-19 e aí até chegar no adulto. Então, né? Então você inicia lá e quem vai se destacando vai subindo. E também aquelas que não têm uma condição de jogar mais no alto nível, a gente continua com o projeto social. Então se trabalha o voleibol como uma ferramenta de transformação também social, não somente para a competição. Né, e a gente conversando umas 2 semanas atrás, né, você até sugeriu, né, não, realmente, né, formação, né, cidadão, né, a pessoa realmente que muitas vezes não vai ser um atleta, mas faz diferença na vida da pessoa, né? Faz, né, porque a gente sabe que o esporte de rendimento não vai ser para todo mundo, né? Mas o esporte, ele te dá outras condições de aprendizagem, de responsabilidade, comprometimento, de trabalho em grupo, né? E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque hoje quem é um desportista, ele tem muita atitude de iniciativa, né? E eu acredito que isso faz muita diferença em qualquer área que você for trabalhar. Né? Você precisa ser diferente, né? Você precisa ser um líder. Né? E quem está na área esportiva, todo dia precisa melhorar e precisa evoluir justamente para que possa liderar dentro da sua área que você está. Né? Eu falo sempre que qualquer área existe algumas determinações que você precisa cumprir. Né? Quem está no ramo de venda precisa cumprir algumas metas. Né? Quem está no ramo de construção precisa prazos para ser entregue uma construção, sei lá, né? Qualquer área, então você precisa de ter alguns objetivos, né? E o esporte, ele já vai trabalhando desde cedo isso para você. Então, quando você chega em alguma outra área, você já está preparado para isso, né? E, sem falar, o relacionamento, né? Trabalho em grupo, isso é fundamental hoje, né? Pois é, e a gente vê hoje nas escolas, né, tá tendo, assim, a gente viu nos últimos anos uma certa desvalorização da atividade física dentro das escolas. Né? Não em todas, a gente não pode generalizar.
né, mas algumas até, inclusive, naquele caminho de tirar da grade curricular, tirar a exigência, né, e a gente vê isso com muito até medo, né, de o que vai acontecer, né, se for uma tendência isso, né. Até assim, é bacana você que trabalha, né, desde a base, né, você trabalha com as crianças, com os adolescentes, né, o que você sente disso, né, o que deveria ser o correto nas escolas? Já deu uma coisa polêmica. Eu digo que a gente está ficando defasado porque as crianças cada vez mais vêm com uma dificuldade tremenda no seu desenvolvimento motor. Hoje, com o crescimento da população, com os perigos que tem hoje nas grandes cidades, a gente acaba vendo todas as coordenações motora, é quase que inviável, não tem, né? A OMS, a OMS diz que para você ter uma atividade física regular, você precisa fazer de 30 a 45 minutos, 3 vezes por semana, né? Se a escola seria o básico, a gente não tem mais isso, né? E isso está refletindo em obesidade aí das crianças também, né? Uhum. E quer dizer, uma coisa essencial, né? Nós sabemos, nós trabalhamos com a saúde, a gente trabalha com atividade física, né? O quanto é importante. Agora, a gente precisa realmente de mais incentivo, né? E vocês, por exemplo, fazem isso, né? Com o projeto, né? Porque vocês estão ali, como funciona? Está atrelado ao estudo também, notas, tem alguma coisa assim? Então assim, a gente vai buscando cercar todas as áreas, né? Então, a questão de comportamento na escola, a gente verificar quem está tendo um bom desempenho na escola, né? Não para que também aquele que vá mal não possa fazer, porque daí você vai acabando excluindo, né? Mas a gente vai Mas há um tentar estímulo. buscar o porquê que ele não está indo bem, né? Porque Legal. que está deixando de fazer alguma coisa, o porquê que não está fazendo isso, né? Porque É. uma coisa tem que estar ligado à outra, né? Eu digo que a gente não pode punir, né? Os pais dizem assim, você não vai bem na escola, a primeira coisa eu vou te tirar do esporte, né? É a coisa que mais gosta. Tudo aquilo que você não faz vai punir com aquilo que você mais gosta, né? Então, eu acho que não, precisa avaliar o porquê que não está indo bem, né? Aí é você fazer uma avaliação, olha, não, a gente precisa buscar aí, porque o esporte ele não atrapalha o teu desenvolvimento na escola, né? Muitos dizem, mas o esporte ele ocupa muito tempo. Não, de repente ele está desorganizado com o seu tempo e isso faz com que ele não possa ir bem na escola. Uhum. Perfeito. E uma coisa, né? A gente estava falando então sobre essa formação, né? Então, assim, vamos falar do vôlei. Né? Até você tinha colocado mais cedo para mim, pô, vamos falar um pouquinho sobre o voleibol escolar, a base na iniciação, né? O que você conta pra gente, então? Como que funciona? Como que é a estrutura? O que você percebe? Conta pra gente a tua experiência, então. Eu percebo que cada vez mais a gente precisa voltar para a escola, porque é ali onde estão os grandes talentos, ali onde que estão os alunos estão dispostos a fazer, né? Então, assim, eu vejo hoje o esporte muito longe da escola, né? E cada vez é mais difícil de você trazer o aluno para a área esportiva daí, né? Porque os dias de hoje tem outras coisas que são mais atraentes, né? Computador, relacionamento no WhatsApp, no Instagram, então assim, o TikTok, então tem outras coisas que vão atraindo
os jovens, né? E quanto menos presente a gente tiver, mais dificuldade a gente vai ter. Então, quanto mais a gente estiver dentro da escola, conversando com eles, colocando eles para poder fazer atividade física, mais gente a gente vai ter. Né? Eu digo que a gente tem que criar o ambiente para oportunizá-lo. Porque às vezes as crianças não vêm para o esporte porque ela não conhece. Está muito distante. Né? Quando você tem uma equipe que está treinando na escola, chega alguém e começa a visualizar o treinamento, nossa, olha que legal, olha aquela menina como joga, tal. Então, assim, olha, eu gostaria de jogar, será que como eu faço para participar? Como que é? Precisa pagar alguma coisa? Onde que faz? Como que é? Então, isso, cada vez mais próximo deles, que a gente vai atrair. Né? A gente fez uma pesquisa na nossa equipe e pesquisando assim para as meninas mais novas, quem seria as referências delas em relação ao voleibol, né? E a gente ficou surpreendido porque elas falaram as meninas das equipes sub-18, né? Então, você imagina que a menina de 10 anos, ela vai falar assim, não, a minha jogadora, eu quero jogar que nem a Fabiana, que nem a Dani Lins, que nem as melhores jogadoras da seleção brasileira, né? Mas elas... Seria o natural, normal, natural, né? Mas não é, na verdade, porque elas não param para assistir um jogo inteiro na TV. Mas elas assistem o jogo da sua equipe ali. Assiste o treinamento da sua equipe. Então elas são as referências para elas. Ela fala, eu quero jogar igual aquela menina ali, porque eu estou vendo ela jogar, né? Na TV ela passa o olho e às vezes ela não dá muito valor, porque aquilo é muito distante, é muito abstrato, né? Então, e aquilo não, aquilo é concreto. Então ela fala, olha, aquela menina joga bem, olha como ela ataca. Aí eu quero jogar que nem ela. Então essas são as referências. Então quanto mais você tem na escola uma equipe jogando, treinando ali, e que vão ser referência para todo mundo, né? E é muito bom quando a gente tem escolas que incentivam, né, o esporte, que a prática ocorra dentro das suas instalações, porque ali a criança fica mais envolvida com o ambiente acadêmico e também é um estímulo do esporte, uma coisa retroalimentativa, né? E fica mais funcional. Você já reparou que quando você conversa com os meninos e você pergunta assim, você quer jogar que nem quem? Eles vão responder, quero jogar que nem o Neymar, quero jogar igual o Messi. Por quê? O tempo todo eles estão na TV, né? Tá na TV aberta, tá na TV fechada, então os caras estão o tempo todo ali. Outros esportes não estão o tempo todo na TV, então você tem menos oportunidade, né? Então, assim, eles têm mais dificuldade de saber quem são as referências do alto nível, né? Então, por isso que a gente tem que estar mais próximo aí. Eu queria dar um foco na conversa justamente para o nosso tema, né? Escola e esporte. Né? E colocar um ponto bem importante aqui, que a gente está... Volte em outras lives, a gente vai conversando com o pessoal, a gente vai entendendo como que tá, e as lives são sempre muito dinâmicas, né? Até, você não falou, né? Em qual cidade que você está? Eu estou em Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. Legal, isso aí para o pessoal saber, porque volta e meia a gente tem, não só de Curitiba, onde eu estou, né, mas de outras regiões, mas a gente está com live sempre com o pessoal do Rio, já tivemos Manaus, o pessoal do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, então, assim, é muito bacana porque cada live é uma região diferente, a gente vê as particularidades de cada região. Mas quando a gente entra no assunto mais de escola, de estímulo, a gente vê um enfraquecimento do estudo, né, uma negligência, vamos colocar assim, muitas vezes por uma questão cultural, mas medo também. Né, medo de forçar as crianças, né, porque tá tudo muito mais sensível, tá tudo espanando mais fácil, vamos colocar assim. E aí chegam os pais com suas posturas agressivas, né, que muitas vezes, o que você está apontando o dedo pro meu filho? O que você está dizendo não para ele, né? Eu mesmo não digo não pro meu filho em casa, eu vou dizer não, você vai dizer não pro meu filho? Então, as escolas, né, gradativamente, elas estão cada vez com mais receio, com mais medo de se posicionar com seus alunos. E isso você vê, às vezes, quando você pega um atleta novo, quando chega numa equipe, com uma dificuldade de se posicionar, de aceitar a autoridade, de corresponder ao treino da forma adequada também? Sim, vê, né? Tem muitos atletas que chegam aí, então tem tudo em casa, né? Nunca recebe um não, então, assim, é muita dificuldade, né? De dizer não, você errou, precisa repetir, vamos de novo, né?
Então, assim, isso a gente encontra todo dia. Mas, com o tempo, você precisa... eu não tenho medo de dizer não para eles, ou a gente precisa melhorar, ou a gente precisa evoluir. A única coisa é que a gente precisa justificar o porquê. Então, assim, Uhum. quando você justifica o porquê que a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir, eles acabam entendendo, né? E eles sabem que vão ser desafiados. Porque as crianças, elas gostam de desafio, né? Por mais que elas tenham dificuldades, que elas tenham, precisam evoluir em algumas situações, mas elas querem desafio. Mas você não pode simplesmente dizer para ela, não, você errou e pronto, acabou. Você tem que dizer, não, errou por causa disso, disso, disso. Então nós precisamos repetir para melhorar isso, isso, isso. E isso você acaba ganhando o atleta, ganhando o aluno, ganhando então as crianças, os jovens, adolescentes, né? Agora, o simplesmente dizer não para ele não é mais justificativa, porque eles vêm com um embasamento muito grande de muitas coisas. Hoje os assuntos eles estão expostos na internet, e aí o conhecimento ele é muito dinâmico, muito rápido, né? Então assim, ele fala, mas eu não posso fazer isso por quê? Não, você não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. Então você tem que ter um argumento, o porquê não, né? E aí você começa a ganhar, né? Muitas vezes os pais têm muita dificuldade, você mais que é psicólogo, psicopedagogo, sabe disso, né? O pai fala que não, e às vezes não tem argumento por dizer o porquê não, né? E daí o filho fica meio que fala, mas eu preciso saber o porquê não, simplesmente não me justifica, né? Então a gente precisa dizer não, acho que é fundamental, a gente precisa ter limites, né? Mas a gente sempre tem que justificar o porquê. Ele entendendo o porquê, ele vai aceitar e vai evoluir, né, cara? Então não tem o porquê. É bacana e é legal, né? Os pais, atletas que estão vendo e vão ver depois aí também, de compreender, né? Que o treino é treino, né? Treino é uma questão de disciplina, de repetição, né? De aperfeiçoamento, de sofrimento, de dor, e tem tudo isso envolvido, né? E parece que a gente está cada vez mais, né? As crianças, os adolescentes estão sendo colocados numa redoma, numa bolha, né? Onde eles não podem sofrer. E aí eles ficam frustrados porque eles têm o sonho da conquista, mas não estão disponíveis para seguir a jornada necessária para conquistar. E aí a gente tem que eu tenho uma frase comigo, assim, que eu levo sempre comigo, porque assim, os extremos são perigosos. Né? Você pegar uma criança, tem muitos pais que quer pegar uma criança de 7 anos e quer que ela treine rendimento. Bom, uma criança de 7 anos, ela precisa brincar, ela precisa se divertir, ela precisa gostar do esporte. Isso tem que ser prazeroso. Quando ela tiver 14 anos, onde que ela domina o esporte, ela domina os fundamentos, acho que o nível de cobrança cada ano vai aumentando. Né? Muitas pessoas falam assim, porque eu sou disciplinador, eu sou uma linha um pouco mais dura, assim, alguns acreditam. Mas eu não me vejo dessa maneira. Eu me vejo como uma linha exigente. Você exigir que você melhore o tempo todo é uma situação. Né? Você ser uma linha dura é você cobrar o tempo todo e não dar condições para que eles possam evoluir. Né? Mas a gente precisa entender qual categoria que você está e de que maneira você vai trabalhar com cada categoria. A categoria sub-13, você tem que fazer elas querem gostar do voleibol. Porque quando elas chegarem lá com 15, 16 anos, onde você vai para a competição, 17 anos, 18 anos, que ela precisa render, que precisa evoluir, precisa entender o jogo, ela precisa gostar porque que vai ser cobrada, ela precisa estar preparada para isso. Né? Agora, muitas vezes você começa a cobrar muito cedo, e daí o desestimula, porque eu não tenho condições de fazer algumas coisas que você queira que eu faça, né? E isso daí me desestimula e acaba eu me frustrando e abandonando então o esporte, né? Então esse momento é o momento de você fazer ele gostar do esporte para que mais tarde você possa cobrá-lo com uma eficiência maior, né? Então assim, legal desenvolver, né? Entender todo o contexto é importante. Então assim, não pode ser. Quando eu digo os extremos, é justamente isso. Você não pode cobrar de mais, não pode cobrar de menos. Então, você precisa entender onde que você está para que você possa desenvolver o seu trabalho com uma grande eficiência, porque senão você acaba perdendo, né? Tem que ter muita pedagogia, né? Tem que ter muita cultura ali.
é um processo de aprendizagem, por isso que a gente está falando também sobre essa conexão de escola, né, e o esporte, essa iniciação esportiva, né, que o atleta ele está aprendendo a viver, são crianças, são adolescentes, né, eles estão ainda vivenciando novas experiências, sabem como reagir em todas as situações, né. Como você falou, hoje em rede social, a gente tem muitas influências, muitos desses influenciadores não são boas influências, né? A gente tem muita gente ruim influenciando esses adolescentes, né? Manipulando, né? Tentando conduzir um pensamento que não é próprio deles, né? É o grande transtorno que eu tenho passado em algumas situações com alguns jovens aí, né? Tô ouvindo fulano, tô lendo tal coisa, tô fazendo tal coisa, né? Como fala, essa geração agora é a geração que mais leu na história da humanidade, né? Porque toda hora tá lendo WhatsApp, tá vendo notícias, tá vendo coisinha, mas que qualidade é essa, né? Eles estão contaminados, né? Hoje, estava conversando com uma técnica de um outro esporte, e ela estava falando assim, Paulo, eu tô com um problema com a minha equipe, porque eu chego aqui, eu passo uma técnica para elas fazerem. É um grupo basicamente só de meninas. E aí, ela coloca, elas fazem uma vez. Aí ela tem que se esforçar um monte para que elas continuem fazendo novamente aquele mesmo movimento. Né? Porque elas são impacientes também. A gente tem uma geração de muita impaciência, de imediatismo. Ela mesma usou essa palavra. Elas são muito imediatistas. Elas querem fazer na primeira vez. Se elas não conseguem acertar de primeira uma coisa que elas estão aprendendo naquele dia, elas desistem. E ela tem que ir para aí. Ela falou, ela trabalha 30 e poucos anos na área, e ela falou, nunca aconteceu isso, é com essa geração que eu tô tendo dificuldade. E o que você sente? No vôlei tá acontecendo algo parecido assim também? A gente também está tendo esse problema assim, o imediatismo, né? Então, assim, eles querem tudo muito rápido, né? A formação de um atleta aí para jogar num nível bom, você leva 3, 4 anos para desenvolver a parte técnica, parte física, parte psicológica, parte tática, que cada vez, todo ano, precisa ir colocando coisa cada vez mais, né? Então, assim, 3 a 4 anos para você colocar um atleta para jogar num bom nível, né? E eles, justamente, eles não querem isso, eles querem entrar e daqui a 3 meses querem jogar. E eu vou dizer que o vôlei ainda, nós temos um problema maior, porque o vôlei, você treina para não errar. A bola não pode cair no chão, a bola caiu no chão é ponto para outro time. O basquete, o handebol, você erra, vai defender, você não tem prejuízo, né? Você consegue se defender e não vai ter prejuízo. O vôlei não. Então você não pode errar. Então, assim, você tem que justificar para elas dizendo, olha, calma, você vai aprender, mas a gente precisa repetir. O esporte, ele é repetição, não tem outra situação. Né? Então você vai fazer uma, vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 1 mês, vai fazer 2 meses, vai fazer 6 meses, vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, até a coisa ficar natural, até você dominar o fundamento, né? Não pode ser assim, em um treino e você vai estar tá bem, então acabou, né? Então assim, você ia forjar um atleta, em 1 mês você ia estar com um atleta pronto, né? Então a situação não é bem essa, né? Você precisa dizer para ele, calma, a gente vai repetir, vamos repetir, né? Ou o que você chegou hoje numa situação do treino, você tem que sair com uma situação melhor. Não estou dizendo que você tem que sair pronto, mas você tem que sair melhor do que da maneira que você chegou, né? Então, e o tempo vai fazer com que você melhore, né? E veja, acho que é bacana para todo mundo entender que o que a gente está falando aqui é a formação de um cidadão, né? Uma pessoa que está ali, que está paciente, que não é imediatista, que respeita, que corre atrás, né, do que é necessário, né? Assim, até dessa formação, que critérios você acredita assim que o esporte agregue mais a essa formação individual mesmo, né? O que você pode falar assim, isso agrega? Eu acho que são atitudes, né? Quem está dentro do esporte, ele vai ter atitude, porque assim, todo dia ele precisa melhorar, né? Eu dou o exemplo assim, muitas jovens, adolescentes, tem uma coisa no chão, eles passam por cima, dão a volta e não tem atitude de pegar ou colocar no lugar e tal, né? E o esporte, ele te faz você ver coisas diferentes, né? De falar assim, não, olha, eu preciso ter atitude, eu preciso fazer o meu atleta, o meu colega melhorar nessa situação. Sem ele eu não vou conseguir.
né? Então, eu preciso ter uma atitude. Tanto o esporte coletivo como o individual. O individual, ele depende de você, mas o coletivo, ele depende do colega. Então, ó, eu preciso que você me ajude. Eu vou pegar essa bola aqui, mas você tem que pegar a segunda bola lá. Né? Eu vou bloquear uma situação aqui, um espaço aqui, você tem que defender um outro espaço lá. Então, todo mundo precisa trabalhar e precisamos ter atitude. Porque se você não tiver atitude, a gente não vai ganhar. Né? Mesmo o individual. Se você não tiver atitude, você vai acabar abandonando o jogo, porque daí é somente você. Então, eu acredito que a questão de atitude, de tomada de decisão, de não ficar ali esperando que as coisas venham até você, você se mostre proativo para as situações, eu acho que é o que mais se desenvolve, né? Lógico, tem outros valores que estão embutidos, de aprender a conviver, de respeito, de cumprir horário, de ser organizado, de ser regrado para muitas coisas, né? Mas eu acredito que um fator principal de atitude é uma das coisas que eu mais valorizo, né? Vou te dar uma situação bem simples. Uma menina de 13 anos, nós estamos numa cidade de 55 mil habitantes. Uma menina de 13 anos não vem sozinha para o treino, né? A mãe tem que trazer, levar, não pode, né? Eu sempre digo para os pais, olha, não, a gente tem que começar independente, ela tem que pegar a bicicleta e tem que vir para o treino, né? Mãe, mas eu tenho medo, não tem problema. Ela vai de bicicleta e você vai de lado, acompanha um dia, acompanha 2 dias, acompanha uma semana, tal, até que ela vai se tornar independente. Ela vai ter a atitude de ir sozinha. O que não pode é a gente ficar carregando eles o tempo todo. Né? Então, são coisas que vão ajudando na formação, que é a atitude de eu ser proativo, de desenvolver e pensar em ir para frente sempre. Né? Uma responsabilidade, né? É. Miriam, a própria... uma coisa que eu sempre falo para meus atletas nos atendimentos, assim, né? Você, né, é o gestor da tua própria carreira. Né? Então, assim, assuma a responsabilidade, né, diante do teu destino. Não jogue responsabilidade para os outros. Né? Corra atrás. Né? E é basicamente isso que você está colocando quando você comenta com os pais também, né? Dê mais liberdade para sua filha, para que ela vai sentir que ela pode. Se ela pode, né, pegar uma bicicleta e ir até o treino, bem, ela pode fazer um treino adequado, ela pode estudar com qualidade, ela pode dizer, sim, pode deixar que eu vou fazer isso aqui em casa e ela vai fazer. É uma pessoa que aprende a ter responsabilidade, né? E não depender dos outros. Né? É isso mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Autonomia. Acho que essa é a palavra. Né? Se a gente conseguir dar autonomia para os nossos jovens, para nossas crianças, eles serão diferenciados. Eu faço parte da coordenação da escola, onde tem um grupo de coordenadores e a gente discute muito sobre isso. Né? Então, assim, a nossa preocupação é fazer com que os alunos sejam autônomos, que eles consigam desenvolver as coisas por si só, não deixar tudo pronto. Né? O Grêmio vai desenvolver uma atividade amanhã na escola. E daí eles vão fazer uma atividade de handebol e caçador para todos os alunos da escola de 6º e 7º ano. Né? Legal, falei perfeitamente. Né? Mas eles estão desenvolvendo. Nós, quanto profissionais de educação física, vamos auxiliá-los. Não a gente vai fazer por eles. Então, assim, há quanto tempo vão jogar? Não sei, vocês precisam saber quanto tempo vocês vão fazer. Quais são as regras que vocês vão colocar? Vocês precisam fazer. Como vão dividir as equipes? Vocês vão fazer. Nós estamos para auxiliar. Né? Mas vamos fazer meia hora, mas só temos 2 horas de jogo, mas vamos fazer meia hora e tem 5 jogos. Então não vai dar. Você tem que repensar de maneira. Quanto tempo você tem? Você não pode fazer por eles, né? Tem que deixar eles desenvolverem, porque daí eles vão ter autonomia. Não aprende, né? E a aprendizagem faz parte de acertos e erros. É igual no treino, né? Acertos e erros. É assim que a gente vai crescer. Lembro até hoje, um colega meu, já faz uns 7, 8 anos, assim, ele chegou para mim e falou assim, Paulo, eu vou impedir esse atleta de entrar no treino. E ele estava com certo medo até, né, porque num clube grande aqui da cidade, né, pessoal com poder aquisitivo alto, e ele estava querendo impedir o garoto de treinar, né, que absurdo, né. Mas por quê? Porque o menino chegava todos os dias atrasado, e não era 5 minutinhos, que já não poderia, né? Mas era
15, 20, 30 minutos às vezes e atrapalhava todo mundo. E aí eu só cheguei para ele e falei, faça isso. Mas para evitar problemas, comunique. Comunique ele, comunique a família. A partir de agora, caso ocorra atrasos, isso vai acontecer. A família nem deu bola, nem respondeu, não, tipo, tá bom, né? E aí, no dia seguinte ele atrasou, e atrasou bastante. Aí ele impediu. A família foi apontar dedo, tudo, né? Mas como? Falou, ó, eu avisei vocês, eu mandei um e-mail comunicando vocês de que isso ia acontecer. Vocês receberam? Daí ele suou frio, né? Mas aí, o que ele fez? Os pais entenderam, ele foi firme, o nosso combinado foi esse, com o técnico, né? Você tem que ser firme. Se você titubear, se você der um passinho para trás, eles vão cair em cima de você e você vai perder a moral, né, que você precisa, né, que é o respeito, não só do atleta, como também da família, de que você sabe o que está fazendo. Ele foi ali, manteve firme, e foi muito bom, porque o garoto, no dia seguinte, não foi pro treino, que daí fez a birra, a família também. Daí, na semana seguinte, porque acho que estava bem no final da semana, na semana seguinte, o menino estava lá no horário certinho e não faltou mais. Então, assim, foi um aprendizado, né? E assim, a gente está construindo pessoas e famílias, né? É importante todo mundo que está ouvindo entender, né, que é necessário esse tipo de postura, né? Eles precisam aprender, né? Eu digo assim, as regras, né? As regras, elas são fundamentais. Então, assim, a partir do momento que chega uma atleta que vai trabalhar comigo, eu passo para ela as regras. As regras são essas. Você quer trabalhar comigo? Não tem problema nenhum. Você só precisa cumprir as regras. Porque na vida existem regras. Então, assim, tem um horário para chegar, tem um horário para sair. E isso não quer dizer que a gente não tenha exceções. Toda regra tem a sua exceção, né? O que não pode é a regra virar exceção o tempo todo. Então, assim, se você chegar atrasada, beleza. Se você tiver uma justificativa, beleza. Agora, se você não tiver justificativa, então é o seguinte, você vai trabalhar do lado. Vai trabalhar do lado. Primeira vez vai trabalhar do lado, a segunda vez vai trabalhar do lado, a terceira vez, então você vai ter outras funções para você fazer, até a gente ir para o próximo extremo de, então você não vem, esse treino você não vai fazer mais. E aí você vê, você deu um limite pro aluno, ele vai ficar chateado no primeiro momento, mas depois ele entendeu. Uhum. Então, por isso que eu digo, a gente não pode ter medo de dar limites para eles. A gente precisa dar limites. Né? Um momento vamos ficar chateados, vai ficar chateado, é uma coisa normal. Ninguém gosta de chamar a atenção, ninguém gosta de ser punido por alguma situação. Mas ele vai entender que existe uma regra e ele precisa cumprir. Não tem horário para entrar na escola? Não tem um horário para chegar no trabalho? Não tem um horário para sair? Então, na vida existe as regras do horário, então eu preciso aprender a cumprir, né? E ele vai aprender, e eu vou dizer, ele vai levar para o resto da vida. Isso. E leva, né? Leva. Quem praticou... Eu fiz uma enquete, isso foi interessante, olha só. Depois eu quero analisar, porque foi cheio o dia também, eu só pude olhar rapidinho ali os resultados. A gente teve, acho que na enquete, umas 70 ou 60 e poucas pessoas que responderam a enquete. Teve mais gente que viu, mas teve sempre menos gente que responde a enquete. E estava perguntando, você fez esporte na escola quando criança, né? Quando você estava na escola, tudo? Deu essa quantidade, 70 e poucas pessoas que colocaram sim, e 3 só não. Aí eu fui direto no não, que eu tinha pouco tempo, que falei, deixa eu ver quem é. A garotada nova, que talvez ainda esteja na escola. E colocaram não faço. Então, é uma questão da gente ver. O pessoal mais antigo ali, eu vi bastante gente ali que sentia os seus 20 e poucos, 30, até mais, que colocaram sim, eu fiz. Né? E tem gente que eu conheço ali, que é seguidor meu ali, que pô, tá já na casa dos 40, 50 anos e pratica esporte, vai em competição, que tá até hoje. Né? Isso cria uma cultura. E o quê? São pessoas, muitas vezes já muito bem formadas, muito bem sucedidas nos seus trabalhos, né? Tá tudo conectado, né? E assim, o esporte, alguns vão seguir e vai ganhar como qualidade de vida, mas esses que vão seguir como qualidade de vida, de repente vão ser os espectadores, serão os patrocinadores, serão as pessoas que vão incentivar, né? Então, a gente precisa valorizar todos, né? Exato. É fazer a pessoa, eu gostei muito uma hora que você colocou, é fazer a pessoa, eu anotei aqui do ladinho, a pessoa se apaixonar, a pessoa gostar, né? Antes de tudo é isso, né? Porque realmente você conquista uma pessoa que vai amar o vôlei para sempre, não é? É porque, na verdade, assim,
todo mundo tem um limite. Todo mundo tem o seu limite. Alguns vão ter um limite para jogar até os 17, uns vão ter para jogar em rendimento, para jogar no estado, alguns vão jogar a nível nacional, outros vão jogar profissionalmente, mas cada um tem o seu limite. A gente precisa respeitar isso. Né? Então, assim, se você dentro do teu limite, você está fazendo o teu 100%, perfeito, né? Porque o 100% de cada um é diferente. Né? E aí ele vai sair feliz e vai falar, olha, eu gostei do esporte. Infelizmente, eu entendi que o meu 100% é para isso. É para jogar voleibol de recreação, de qualidade de vida, beleza. Né? E esse vai ser o espectador, que vai vir para assistir, para torcer, para incentivar, para patrocinar. Né? Então, agora, se você frustrar ele, aí ele vai falar, eu não quero ir para um ginásio, não quero ver o esporte. Né? Eu peço muito para o pessoal que está realmente na formação ainda, entender, né, pelo que a gente está conversando também, escola, iniciação esportiva. Eu acho que a gente pode falar que a iniciação esportiva, né, em qualquer esporte que seja, já é uma boa escola também, né, uma escola de muitos fundamentos, não só para o esporte, mas para a vida mesmo, né. É um outro tipo de escola, né, e agrega. A pessoa, ela tem que se dedicar, né, ela tem que entender que para fazer. Olha só, vou fazer um outro comentário aqui, um comentário em cima do comentário. Falei para um atleta hoje, falei, a gente vai virar a chave agora no nosso trabalho. Você está em outro nível. Você virou para esse nível, agora você está lá embaixo em relação a esse nível, né? Tá começando a perder. Mas por quê? Porque você está no nível, né? Você está agora competindo com profissionais. Não é mais juvenil, agora é profissional. E você está aqui. Então agora, né, a conversa nossa vai ser diferente, a postura, os exercícios, as atividades mentais, tudo é diferente porque o nível de exigência mudou. Daí ela olhou e falei, é isso, beleza? Tudo bem para você? Ela, sim, beleza. Né? Por quê? Porque ela entender que vai ser cobrado de um jeito diferente. Isso tem que estimular, não pode ser uma coisa que bloqueie. Né? Então isso vai de encontro com o que a gente está falando de a pessoa se apaixonar pelo que quer, a gente entender o objetivo e ela entender também. Às vezes a pessoa entra na iniciação e ela quer simplesmente jogar bem, né? Ter amigos, né? Interagir, participar, viajar, né? Se divertir com isso. E outros querem realmente alta performance. Então, começa a se construir a carreira, né? Justamente por objetivo. As pessoas estão juntas, mas cada um vai tomando uma jornada diferente, né? É isso aí. E uma coisa que você disse assim, muitos iniciam porque a amiga está jogando, né? Então, minha amiga, vamos lá, vamos treinar, tal. Muito começa por isso, né? E acaba se apaixonando e daí fica no esporte, né? Então, essa relação, ela é importante, né? Bacana. Miro, Oi. A gente está vendo aqui, então acho que escola, iniciação esportiva, né? As pessoas têm que entender o que é necessário. Acho que foi até por um caminho da conversa que eu não imaginei que ia. É isso que é legal nas lives, assim. Pode ver que eu não sou muito de ficar programando as conversas, porque tem que fluir naturalmente, né? Mas justamente numa questão de construção, quando a pessoa entra na iniciação, quando a pessoa começa na base, que mensagem você passaria para ela, assim, né? A pessoa está entrando ali, você já falou da pessoa gostar do esporte, tudo tá envolvido, mas tem alguma mensagem, tem alguma coisa assim que você falaria, ou você já fala realmente para quem quer começar ou está começando um esporte? Eu acho que deu tempo ao tempo, né? Você está iniciando, você não tem algumas habilidades, mas com o tempo você vai desenvolvê-la, né? Então, assim, tem um nível, tem uma porcentagem de desistência de alunos nas 4, 5 semanas após o início da atividade física, que é muito grande, porque ele não dá o tempo para poder desenvolver. Principalmente no voleibol. O voleibol, assim, é onde você tem que desenvolver um fundamento para que você possa jogar, né? Então, deu um tempo, a coisa vai acontecer, né? Vai se aprimorando os fundamentos, que dali a pouco você já vai estar junto no nível de outros atletas aí. O que não pode é chegar lá e dentro de 1, 2 treinos você já querer estar jogando, né? Então, assim, a persistência, ela faz parte do caminho, né? Por mais que você tenha talento, só ele não vai te dar condição de ser um grande atleta, né? O trabalho do dia a dia, a persistência
e isso é que vai te dar uma condição. Às vezes, tem muito mais atletas limitados de talento e que se dão bem porque são persistentes, né? Então, acho que o trabalho do dia a dia ele é fundamental para que faça que você melhore e possa te dar a condição de jogar futuramente aí, né? No mesmo nível que os outros estão aí. Então, dê um pouquinho de paciência que as coisas vão acontecer. Essa paciência é fundamental que a nova geração tem uma dificuldade imensa para ter, né? Eu tenho, inclusive, uma técnica, volta e meia eu trabalho com a garotada aí que tem seus 12, 13, 14 anos, tem uma técnica que eu trabalho que é para estimular a paciência. Agora a gente tem que trabalhar. 10 anos atrás eu não trabalhava isso com os atletas, trabalhar a paciência deles. E agora já está virando rotina, né? Desenvolver a paciência neles, porque eles não estão aprendendo. Não estão aprendendo em casa, não estão aprendendo na escola, né? E aí chegam nas equipes na hora de treinar que precisa ter a paciência, dar tempo ao tempo, como você falou, para aperfeiçoar a técnica e ter o resultado que deseja, né? E eles não têm. Então a gente tem que ir estimulando, né? Até eu estimulo as pessoas a perceberem isso, né? Pais, técnicos, já vi alguns técnicos entrando aqui hoje também, né? De poderem realmente, peraí, será que, como que está o nível de paciência de cada um desses atletas, né? É isso mesmo. Essencial. Essencial, né? E até mesmo porque, assim, como a nossa educação física não é a melhor, né? Então, assim, você vai ter que aprender tudo aquilo num treinamento, né? Porque às vezes você é muito, muito bom para a educação física. Então, a educação física ela é para todo mundo. E o treinamento é que vai fazer que você melhore para outras situações. Então, assim, para a educação física, quem é melhor na educação física precisa dar condições para os que tem menos habilidade para participar e gostar do esporte para poder ir para o treinamento, né? Então, acho que isso é fundamental, porque às vezes a educação física ela serve como um fator negativo, porque o melhor joga e aquele que não é tão desenvolvido de um desenvolvimento motor, de uma habilidade, sofre mais para jogar e assim, acaba se assustando, né? Então, assim, procure e vá que vai dar certo. Um outro problema que a gente tem é que muitas escolas hoje particulares não estão mais incentivando o esporte, né? Estão indo para outras áreas, né? Então, hoje a escola está se tornando quase integral, né? As escolas particulares. Então, tem aula à tarde, de contraturno, de redação, de matemática, de química, né? De tudo, né? E pensa no vestibular, e pensa no Enem, né? Então, assim, estão deixando o esporte de lado. E o esporte, a escola pública, algumas escolas têm um projeto, mas são um projeto de 4 horas aulas semanais, né? Então, assim, é pouco, né? Então, a gente precisaria de mais gente incentivando para que o esporte possa crescer, né? A gente vê, aqui em Curitiba, a gente está vendo alguns projetos, tem até um pessoal aí também de um esporte bem bacana. Eu não vou falar porque eu ainda não sei se eu posso falar ainda, né? São coisas de bastidores, mas eles vão implantar um esporte super legal dentro das escolas públicas. Tem um projeto bem bacana de inserção dentro das escolas, da retomada tanto da rede pública como particular. Então, assim, coisa grande. Então, é muito bom, muito bacana. E eu queria comentar também, poxa, quando eu estava na escola ainda, foi muito bacana porque eu tinha uma escola que estimulava muito o esporte. Então, a gente tinha uma escola particular aqui em Curitiba, onde era pela manhã, mas eles estimulavam os alunos, né? Naquela época não tinha essa coisa de almoçar, mas a lanchonete abria na hora do almoço, quem quiser comprava aquela coxinha gordurosa, aquelas pastel, né? E aí fazia um lanche e a tarde toda, até 6 horas da tarde, né? Era só esporte. Então eu lembro que eu me iniciei no atletismo, eu só parei por causa que ficou o tornozelo ruim, fiz 2 anos de treinamento em basquete lá, tinha judô, tinha um monte de coisa, tinha um monte de atividades. Então a gente só via aqueles alunos cruzando à tarde porque não tinha aula à tarde, né? Era só o colégio que estava cheio
um monte de gente, daí tinha as meninas com a roupa de balé, tinha os outros, era muito legal, né? Tinha atividade cultural, musical, teatro, tinha tudo aquilo, mas o esporte era muito vivo, né? E aí a gente vê, né, as coisas acabando. Naquela época, quando eu estava no ensino médio, eu estudava no mesmo colégio ainda, eu estudei durante a vida inteira no colégio, praticamente. E naquela época do ensino médio, já não tinha tantas coisas acontecendo mais. A equipe de basquete que eu treinei, depois eu fui lá pro SESI para tentar me aperfeiçoar, mas aí eu não fiquei... Já falei numa live do basquete, isso aí eu não cresci mais, fiquei parei, né? Mas foi graças ao colégio. O colégio me iniciou, né, no esporte, me fez me apaixonar pelo basquete. Fui lá no SESI, comecei no SESI daí, né? E a cesta só parecia ficar mais alta, acabou. Mas foi muito bom, porque ele me levou a ser apaixonado pelo esporte e me induziu, inclusive, a trabalhar com a psicologia esportiva, né? Graças à formação lá na base. Então, eu só queria realmente fazer um apelo aí, né? Às escolas, né? Às administrações também, de dar um foco maior de volta, né? Parece que se desvirtuou isso. É tanta coisa que esqueceram do básico, né? Estão esquecendo do básico, né? A gente vai falar assim, um pouco sobre os Estados Unidos, né? Estados Unidos é referência no esporte mundial. Lógico, né? O esporte na escola ele é muito valorizado, né? Hoje tem um programa esportivo, você tem que fazer um programa esportivo e na escola e depois na universidade. Então, ele muda de patamar, né? A gente vê aí, nós estamos mandando atletas para os Estados Unidos o tempo todo hoje aí, vou falar sobre, não só sobre o vôlei, mas está indo do tênis, está indo para as outras modalidades, de monte, né? Então, assim, porque os caras estão valorizando, né? A gente parar para pensar aqui no Brasil, falar sobre esporte universitário, não existe. Uhum. Então, mas eu só acredito que isso vai ter uma mudança se tiver um programa que venha do governo federal para que possa mudar, porque senão não vai, né? A gente vai continuar ali pensando que eu tenho que cumprir algumas coisas e tal. Eu sou muito crítico. Eu fui para um campeonato brasileiro organizado pelo COB. Uhum. Então, o Campeonato Brasileiro tinha 6 equipes, eram 2 chaves de 3. Você fazia um jogo no dia e daí você folgava o resto do dia. Um jogo no dia e era de 2 sets. Cara, Poxa. daí, beleza, aí a gente classificou, foi para uma semifinal, aí eu fui lá o regulamento, achei que ia ser melhor de 5 sets a semifinal, eram 2 sets. Então você tinha 6 equipes, você tinha um jogo numa chave e um jogo na outra chave, e alguém folgava. Então tinha 2 jogos, a arbitragem ia embora para o hotel, tomar banho de piscina, bater papo, e as atletas iam para o hotel. E o jogo em si, nada. Né? Então, assim, a fomentação tinha que ser diferente, cara. Teria que fazer, jogar todo mundo, tem 6 equipes, vai jogar todo mundo contra todo mundo, vamos jogar 5 sets, porque isso que é despertar, é melhorar, né? E eu estou falando sobre o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, que deveria desenvolver. Então, assim, será que realmente estão preocupados com a formação do atleta? Ou estamos fazendo uma coisa para cumprir um protocolo e vamos seguindo? Né? Então, são coisas diferentes, né? Uma live com o pessoal do triatlo, inclusive a gente tinha um representante da Federação Paulista, o presidente da Federação Paulista e o vice-presidente da Confederação Brasileira também. E eles estavam falando, inclusive, do estímulo numa base estrutural do esporte. Porque uma coisa que acontece hoje é muito investimento no atleta formado, vamos dizer assim. Mas é um atleta formado, muitas vezes mal formado, né? E se investe um bom dinheiro, e o Brasil investe bastante dinheiro nesse atleta na fase final. A gente vê ali quanto custou o atleta que foi para as Olimpíadas, né? Mas e quanto está sendo investido nessa base, que poderia ser muito mais suave o gasto posteriormente. Então, assim, é uma inversão, né? Porque se quer medalhas, mas a gente vê o quadro de medalhas olímpico, né? Olha o tamanho do nosso país, olha o potencial que a gente tem, é ridículo, né? É um absurdo. Falar, tá melhorando, tá, mas olha o tamanho do nosso país, olha a população, olha o potencial que a gente tem em todos os esportes. Né? Então, há uma questão emergencial, né? Senão, realmente, o nosso esporte, o que vai acontecer no futuro, né? Eu acredito, a pirâmide está invertida, né? Se investe muito no topo da pirâmide e na base, que ela é muito larga, não se investe quase nada.
né? Então, a gente olha muito isso aí, é você achar um rubi na sorte. A gente encontra porque o nosso país é muito grande, né? Mas e quantos que a gente perde? Isso ninguém pensa nisso, né? Porque a gente só pensa naquele que a gente encontrou. A gente tem uma atleta que se chama Ana Cristina, de 17 anos agora, 16 anos, ela foi para a Olimpíada. Eu tive a grata satisfação de acompanhar ela no Campeonato Brasileiro e ir à convocação dela, né? Ela é fora do normal, ela é fora da curva, né? Beleza, essa foi encontrada. Mas no tamanho do Brasil, quantas mais dessa a gente perdeu, né? Então, assim, você fica olhando aí outros países de tamanho populacional e territorial muito insignificante, com grandes talentos, né? Mapeando todo mundo, fazendo todo mundo, e a gente não, né? Então a gente leva muita sorte, porque a gente é muito grande, a gente tem um país que tem uma mistura muito grande, muito boa, né? Europeu, né? Com o brasileiro, vai forjando meninas grandes, com um bom potencial, né? Então, de vez em quando, você encontra uma, duas, três, né? Então, mas poderia encontrar 20, 30, 50, né? A gente vê pequenos núcleos que investem no esporte, né? Eu mesmo estou, por exemplo, com um atleta que está indo para o Mundial de Patinação Artística. Ele é um dos melhores do mundo, ninguém sabe disso, né? E ele é aqui de Curitiba e é um dos melhores, está indo daqui a 2 semanas para o Mundial, a gente está fazendo preparação final dele para a viagem. E assim, é um esporte que não tem investimento nenhum, são as pessoas ali, um ou outro tentando ajudar ele, porque os custos são altos. Um par de patins custa R$ 5.000, para quem não sabe, né? E eles precisam de vários. Então, assim, são esportes caros, que não tem um apoio, não tem visibilidade, né? E mesmo assim, a gente tem um dos melhores do mundo, né? Aqui no nosso país. Então, a gente vê porque é muita gana, é muito esforço, e é muita qualidade, é genética, tem uma série de coisas, mas imagine com vários centros no país, né? Estimulando a patinação, crescendo, que fantástico seria, né? Então, realmente, a gente está muito atrás, né? E concordo contigo, governo federal, é estadual, é municipal. Eu vejo muito, por exemplo, Curitiba tem uma das melhores escolas municipais do país, né? A qualidade de ensino é muito bom, tanto que se você vai comparar assim com escola particular e a municipal, são poucas diferenças. Tem diferenças estruturais, coisas, mas a qualidade, a atenção, carinho, muito boa. Então, tá, e o estímulo onde tá? Depois você vai para o estadual, o estímulo ao esporte, né? Como que fica, né? E aí a gente vai vendo que os governos, eles vão negligenciando um pouco essa parte, né? Mas qual o valor está sendo dado? Então, qual o estímulo? Aí, você falou comparativo aos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos tem ginásios fantásticos dentro de escolas públicas, tem estádios dentro de escolas públicas, estádios gigantescos. E quer dizer, e aqui no nosso país, né? É uma outra escola que tem uma estrutura melhor, por estímulo de uma direção dentro da sua escola, que corre atrás, que tem princípios, mas as outras que não tem, já não tem o estímulo financeiro, e se não tem o interesse, a coisa fica míngua, né? Até mesmo que se tinha, já se perde, né? Então, acho que é um recado bem forte, né, para a gente ver se o pessoal desperta um pouco também, né, porque a gente está perdendo muito, né? Isso é verdade. A gente precisa ter mais investimentos, e quando eu digo assim, mais investimentos é em tudo, né? E até investimentos da família também, porque às vezes eu vou te dizer, a família, eu já tive uma situação, o meu filho não vai treinar hoje. Eu falei, mas por que não vai treinar? Porque precisa fazer não sei o quê. Eu falei, tudo bem, ele não paga para treinar, né? Daí ele não vem. Mas o inglês ele paga, daí no inglês ele é obrigado a ir. Teria que ser o contrário. Porque daqui a pouco você vai ter que pagar para fazer o vôlei. E daí é melhor não pagar e ir, ou pagar e ter que obrigar a ir, sabe? Então são alguns valores que a gente precisa criar, que de tudo na esfera governamental e na população também. Pô, eu não pago, eu preciso valorizar, porque alguém está pagando. Alguém está pagando. Então, assim, o meu filho tem que ir. Como ele é obrigado a ir na aula de inglês que eu estou pagando, ele também é obrigado a ir. Então, se ele está fazendo vôlei, porque ele não paga, mas alguém está pagando. Então, assim, a gente precisa valorizar essas coisas. Então, assim, tem uma parte de culpa do governo que precisa melhorar, tal, mas a gente, como população, também a gente precisa entender isso e dizer assim, olha, vamos valorizar o que a gente tem,
Porque se a gente não tem, em algum momento a gente vai começar a ter que pagar. A gente sabe que tem várias escolinhas aí, Brasil fora, que você quer fazer, tem que pagar. Ela vai fazer vôlei lá na escola, então, sei lá, é R$ 50 por mês. Né? Então, precisa valorizar em todos os aspectos. Não pago, valoriza da mesma maneira que se você pagasse, né? Olha, eu queria comentar. Agora que a gente está chegando no final, aqui o pessoal resolveu falar, interagir. Acho que eles estavam aqui atentos ouvindo a gente. E aí, só falar, o pessoal falando aqui, né? Ah, eu entrei no time sub-13 do Atlético Mineiro, o pessoal vai articulando, é legal. Quando vê que tem outros caminhos, outras estruturas, e tem alguns locais que estão aumentando. A gente vê alguns times aqui. Também times de futebol que hoje estão investindo bastante no basquete, inclusive Beto Jaime, grande técnico do basquete, está aí dando oi pra gente também, uma boa noite, né? Participou da live um tempo atrás também aqui com a gente, foi muito top, muito legal, e aí a gente vê alguns times que vão investindo, aderindo, né? A gente tem a pessoal ali do futebol americano, que os times de futebol estão chamando ele junto, basquete está sendo investido, alguns estão começando talvez a analisar também o vôlei, outros esportes, e esportes também, né? Tá sendo alguns times de futebol grandes, que têm muito poder aquisitivo, estão apadrinhando, né? Ou realmente colocando mais um corpo. A gente tem times mais tradicionais, antigos, que muitas vezes nem começaram com futebol, né? Eles começaram com outros esportes. A gente tem exemplo ali, por exemplo, o Flamengo, né? Que começou com regatas e depois foi inserindo outros esportes que temos. Aí temos situações de valorização do esporte. Então a gente tem uma situação, mas a gente está falando ainda lá naquela estrutura no topo já, né? Mas a gente tem que lembrar a escola, né? É isso que a gente precisa hoje, né? Eu tive uma conversa com alguns amigos meus, assim, e a gente falando, o esporte, ele é de clube ou o que ele é? O esporte, na verdade, o esporte de iniciação não é de clubes. Porque geralmente quando você vai para o clube, quer dizer que você já teve 2, 3 passos lá na frente. Né? Então, assim, o esporte ele inicia na escola, da escola inicia na prefeitura, acho que a grande maioria tem uma escolinha dentro do município, e depois ele vai para o clube. Então, ele não é de clube. Né? Se a gente for fazer um paralelo aí de todo o Brasil, a gente tem poucos clubes que estão trabalhando de iniciação. Lógico, eu pego aquele talento que já está meio caminho andado, eu trago para o meu clube. Isso sim. Né? Mas fazer aquele trabalho de formiguinha, de lá buscar, trazer, ensinar a fundamentação do zero, ensinar o toque, ensinar a manchete, ensinar todo o fundamento, tal, né? Isso aí não acontece. Isso vai acontecendo na escola, vai acontecendo em algumas escolinhas, que a gente chama de município, para depois ir para o clube. Então, não é de clube. Quando está no clube, você já está no meio caminho andado já, né? É bem isso. Mas queria já te agradecer. Miro, foi um bate-papo super bacana, uma hora voou, né? Foi rápido. E aí, só queria então agradecer o bate-papo, a conversa, foi muito bacana. Queria só perguntar, tem mais algum apontamento, algum comentário final? Dou a palavra para você. Não, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar falando um pouquinho, discutindo, debatendo um pouquinho sobre o esporte de iniciação, o escolar aí, que eu acho que ele é fundamental. Esse esporte que dá condição da gente seguir trabalhando. Como eu falei, acabei de falar antes ali, ele que vai te dar uma condição de você buscar um atleta que já está caminhando aí para você trazer para o teu time, teu clube e seguir acontecendo aí. Né? Se ele morrer, aí a gente está perdido, porque não vai ter aonde a gente tirar mais atleta. Né? Então, assim, vamos valorizar, vamos para a escola. Lá a gente tem muitos talentos aí esperando uma oportunidade. Né? Vamos convidá-los, vamos trazê-los. Né? Eu sei que cada vez está mais difícil de você buscar, mas você indo até eles. Antes eles vinham até a gente. Hoje, às vezes, a gente tem que ir até eles, buscá-los. Né? Mas a gente tem bastante gente que possa desenvolver e tá representando a gente aí futuramente numa seleção brasileira. Né? Eu agradeço o bate-papo, foi muito legal. Miro, muito obrigado. Agradeço demais novamente, assim, as portas aqui estão abertas, né? Aqui é uma live sobre, basicamente, sou psicólogo, de psicologia, tentando mostrar um pouco para atletas, pais, técnicos, né? Por um viés do que é importante a gente prestar atenção. Eu acho que a gente atingiu bem o objetivo dessa conversa, né?
ajudar as pessoas, e eu gosto muito porque aqui fica disponível depois no GTV, né, dando certa gravação aqui, e geralmente a gente tem até mais pessoas assistindo depois, assim, isso é muito bacana, né, o pessoal, às vezes no horário não bate tudo, o pessoal vai no dia seguinte, nos próximos 2 dias é bem intenso, bastante gente vendo, depois as pessoas comentam, então, tiram perguntas, eu coloco também no YouTube, é bacana que fica lá disponível também, né, a nossa live, então queria te agradecer muito, agradecer a todos que participaram aqui, né, e lembrando, pessoa que vai ver depois pode tirar dúvida, né? Entra aí, segue o Miro aí no Instagram, né? E aí vai tirar dúvida com ele também, fique bem à vontade, né? E, Miro, de novo, muito obrigado, boa noite. Até a próxima, então. Obrigado, um abraço, tudo de bom. Valeu, grande abraço. Tchau, Valeu, tchau. até mais. Tchau, tchau.